Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Dengue, Zika e chikungunya. 1,5 milhão de pessoas infectadas só em 2015. É um cenário nada promissor. Então, o Gustavo Vinícius Pasquarelli, médico do Hospital Emílio Ribas, infectologista, vai falar um pouquinho para a gente desse quadro tão assustador. Gustavo, que coisa bárbara, não? A quantidade de casos realmente assusta bastante. E embora sejam vírus muito conhecidos, de descoberta de algum tempo atrás, as manifestações ou as complicações que eles ocasionam, elas são relativamente novas. E por isso esse pânico todo criado em cima dessas doenças. Agora, você estava me dizendo que foi um atleta que trouxe para o Brasil do Haiti? Não, do Haiti trouxe... Foi uma competição que teve no Rio de Janeiro. Né? Teve uma competição de canoagem no Rio de Janeiro. E o primeiro caso de chikungunya, ele foi atribuído a esses jogos. Supõe-se que tenha sido um atleta, pode ter sido alguém da delegação, não necessariamente o atleta, né? Que trouxe essa doença para cá, para o país. Tá, isso no caso do chikungunya. E no caso do Zika? O Zika teve o surto agora no Nordeste, né? Tanto de chikungunya quanto de Zika. Inclusive foi lá, nós já tivemos em 2013 uma epidemia na Polinésia Francesa. Inclusive essa epidemia se passou despercebida, porque ninguém se pensou na complicação que está tão atordoando todo mundo, né, da microcefalia. Sim. E agora, retrospectivamente, eles estão indo atrás desses casos para ver se houve ou não algum nascimento de criança com microcefalia nessa época, né? Mas o surto nosso aqui, ele iniciou no Nordeste. Sim, agora vamos falar um pouquinho do que nós, enquanto população, primeiro, quais são os sintomas, né? Qual é a sintomatologia de cada uma dessas doenças e o que nós, enquanto população, podemos fazer. A questão é que elas são o mesmo vetor, com 3 doenças diferentes. Né? O vetor é o Aedes aegypti, conhecidíssimo nosso, né? E que transmite a dengue, o zika e chikungunya. As doenças, elas são muito parecidas. Clinicamente é muito difícil você conseguir diferenciar. Existem algumas particularidades de cada uma que nos faz pensar em determinada doença. Por exemplo, o quadro clássico de dengue, com cefaleia, aquela dor atrás dos olhos, uma dor no corpo, náusea, vômito, febre alta, né? O exantema, ou seja, aquelas manchas vermelhas no corpo, isso está presente em praticamente todas elas. A diferença qual seria? Zika, por exemplo, primeiro que 80% dos pacientes com Zika, eles são assintomáticos. Então, eles não apresentam nenhum tipo de manifestação. Nem dor de cabeça, nada? Nada, em 80% dos casos. Quando eles apresentam esses sintomas que eu acabei de falar, que são comuns nas 3, e principalmente uma conjuntivite. Quando você tem uma conjuntivite associada, a gente sempre pensa em Zika. Essa conjuntivite, ela é uma conjuntivite em que os olhos ficam vermelhos, mas eles, diferente de uma conjuntivite viral ou bacteriana, ela não coça, ela não tem secreção, porque normalmente quando você tem conjuntivite, você acorda com aquele olho grudado e tal. Na Zika isso não ocorre. Você tem um olho avermelhado, uma vermelhidão nos olhos, mas sem coçar, sem nenhum tipo de secreção. Mas como é que você descobre? Através de exame de sangue, alguma coisa assim?
O exame de sangue para Zika, ele ainda está em desenvolvimento. Existe um laboratório aqui no país, particular, e que faz o exame. Esse exame é enviado para a Holanda, mas tem um custo muito alto. Do ponto de vista prático, isso é muito complicado, porque diferente da dengue, que nós temos um exame muito bem definido, um diagnóstico sorológico muito mais bem definido, na Zika isso não ocorre. O exame ele está em desenvolvimento. É bem possível que em breve a gente tenha esse exame, tá? Existe inclusive um pessoal do Paraná que vem estudando e tentando desenvolver esse teste, e que em breve isso deve se encontrar no mercado. Mas no momento, o exame que a gente tem é um exame que se chama PCR. E esse exame só pode ser você só consegue detectar o vírus em média do 3º ao 5º dia. Então é muito difícil a detecção desse vírus. Agora, existem vários tipos, por exemplo, dengue hemorrágica, a pessoa se teve um tipo de dengue não tem outro, isso é real? Isso existe de fato? Isso existe, né? Então, muita gente pergunta, mas poxa, com essas 3 doenças, qual que é a mais grave, né, das 3? Dengue continua sendo a principal, por uma questão de quantidade de casos. Não necessariamente porque a dengue em si ela seja mais grave, mas pela quantidade de casos que tem de dengue em relação a chikungunya e Zika, a dengue acaba se tornando uma doença uma relevância maior, né? Agora, claro, as 3 são preocupantes, principalmente a gente vê aí na questão da gestação, o Zika, o chikungunya a gente até brinca falando que parece uma dengue crônica, porque a manifestação clínica é muito parecida. E o tratamento é a mesma coisa? Mesma coisa. Não pode tomar nada que tenha ácido acetilsalicílico por causa da baixa de plaquetas, aquele tipo de coisa? Exatamente. O tratamento é basicamente o mesmo. Tanto que a recomendação do próprio Ministério da Saúde é de que, independente da suspeita de Zika, chikungunya ou dengue, o tratamento ele deve ser feito visando a dengue. Então, o tratamento que é hidratação, hidratação, hidratação e hidratação. Não tem muito o que fazer. Vamos já voltar a falar. Ouça agora o Dr. Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Bom, a dica de hoje, na verdade, é para aquela pessoa que foi eleita recentemente síndica e não sabe exatamente quais são os documentos que ela tem que obter junto ao síndico anterior, junto à administradora, enfim. O que o síndico tem que se preocupar em se documentar e até adquirir são os documentos básicos do condomínio. Então vai desde o livro de registro de empregados, o CNPJ que tem que ser alterado, a ata, o livro de atas, a documentação fiscal, as pastas, todas as pastas que tiverem no condomínio, a partir do momento que o síndico é eleito, passa a ser de sua absoluta responsabilidade. Então ele tem que saber onde estão essas pastas, qual é o conteúdo, onde elas são arquivadas, para que haja continuidade e que as pessoas possam, na administração, o próprio síndico, os conselheiros, os condôminos, terem acesso a essas pastas, a esses documentos, e não haja uma descontinuidade, quer dizer, uma desorganização, uma bagunça. Esse tipo de dica você vai poder encontrar no nosso manual do síndico, que eu estou te mostrando agora, que é facinho de encontrar. Basta que você vá lá na nossa sede na Conselheiro Nebias 472 ou procure no www.sicom.org.br. Aqui nesse manual você encontra não só esse tipo de dica, mas também questões trabalhistas, questões administrativas e do dia a dia de você síndico e de você morador. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.